Olá, meus irmãos. Eu venho falar ao seu coração sobre a questão de você dar a volta por cima, porque muitas pessoas estão sofrendo, porque perdeu a autoestima, né? Por conta de olhar para a tempestade, para os problemas, para as adversidades. Mas Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele está falando sobre a questão de aliviar, ele simplesmente está dizendo que o que você está passando tem jeito, tem cura. O propósito de Deus está sobre a sua vida. E Deus ele tem o poder de lhe fazer superar tudo que você está enfrentando agora. Porque para sair de um fundo de poço é necessário você crer. E o que é crer? É dar crédito. E o que é fé? É obediência. Quando você passa a obedecer, você passa a ter vida com Deus. Lembra do centurião romano? Quando ele chegou diante de Jesus, ele tinha um problema em casa com o seu criado. E ele disse uma coisa para Jesus: olha, eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo a esses homens aqui, ó, vai, então eles vão. Vem, então eles vêm. Mas se o Senhor me der uma palavra, né? Ele não pediu mais do que uma palavra. Ele disse: eu vou obedecer. O propósito da obediência é fé. Fé é obediência. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, olhando a fé daquele homem, disse assim: olha, nem Israel, eu vi tamanha fé como esta. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Isso é fé, mas fé de qualidade. Aí você me pergunta: ô apóstolo, qual é o propósito da fé? Obediência. Porque a obediência tem a ver com sacrifício. Se você está pronto para sacrificar, então você está pronto para obedecer. A obediência anda de mão dada com a fé. Abraão esperou por uma palavra que Deus deu a ele 90 anos para receber uma promessa de Deus. E estava pronto para sacrificar o que tinha recebido das mãos de Deus. Porque sobre a sua cabeça havia uma promessa: ser pai de uma grande nação. Então, se Deus te promete hoje algo, é porque Ele tem muito mais para te conceder. Deus não vai te dar, na realidade, tudo o que você quer, porque os propósitos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que o seu. Então Ele fala na sua palavra: se tu foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então Deus, Ele vai te dar coisas, né, pequenas, que está no seu coração, porque até mesmo a palavra de Deus diz que Ele realiza o desejo do coração do justo, porque Ele vê justiça em você, obediência, para depois te dar coisas grandes. Porque se você for fiel sobre o pouco, evidentemente que Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Então, quando Deus olhou para Abraão e viu a fé dele, Ele sabia que o que colocasse na mão de Abraão ia se tornar muito, né? Quantas das vezes, né, Abraão chegou na sua casa dizendo assim: olha, hoje Deus falou comigo e eu vou pegar o nosso filho, né, a promessa que Deus me entregou, e vou colocar no altar em sacrifício a Deus. Evidentemente que a sua esposa ia chamar até Abraão de louco, né? Não, você está ficando louco. Não, a gente esperou tanto por um filho e agora você vai sacrificar?
Mas a resposta não foi essa. O silêncio que Abraão fez. Quem subiu para o altar com Abraão não foi nem os seus criados, os seus ajudantes. Quem subiu para o altar foi Abraão e a sua oferta. Quando Deus te chama e te dá uma palavra, então é você e o altar. É você e o Deus de Israel. Amém? Então Deus olha para você agora, talvez você está dizendo assim, poxa, eu só tenho uma palavra, uma promessa de Deus na minha vida. Eu só tenho uma promessa. É o suficiente, meu irmão. Quantas das vezes você vai à igreja, ouve uma mensagem inteira, mas não entende o propósito de Deus na sua vida? Deus só quer te dar uma palavra só, como ele deu ao centurião, e ele disse, vai, porque viu obediência. Obediência é fé, porque o criado já está curado. Ele deu uma palavra a Abraão, está aí o filho, agora me dá aqui no altar. Deus não vai tomar o que é seu, que ele te prometeu, ele vai multiplicar, porque ele já tem a sua oferta. A oferta de Deus vai se cumprir na sua vida. Talvez você está agora dizendo assim, poxa, o que eu tenho aqui foi Deus que me prometeu, mas eu preciso ver o milagre de Deus na minha vida pelo que eu tenho. O que está na sua mão vai se multiplicar, porque aquele filho que estava sobre as mãos de Abraão, naquele altar, é a chave da confiança, a chave que foi rodada para o crescimento, para ser pai de uma grande nação, que está nas suas mãos, é a chave. Deus te dá nas tuas mãos a chave. Agora, o que está por vir das mãos de Deus é a oferta. Deus disse, olha Abraão, já vi a tua fé. Agora, o bezerro, né, o cordeiro, né, naquele momento, né, berrou, né? Então, Abraão olhou e disse, está aqui, ó, a promessa de Deus se cumprindo no altar. Porque o que ele levou para o altar era a chave que abre as portas para uma multiplicação. Deus está dizendo para você aqui agora, assim como Deus abençoou a vida de Abraão, e ele contou à sua esposa, né, que Deus tinha concebido para ele, né, um milagre lá no altar. Então ela disse, o teu Deus é grande, Abraão. Ah, o teu Deus é grande. Quando você conta as revelações de Deus para alguém, alguém vai duvidar de você, porque não foi aquela pessoa que foi revelada. Mas quando você é revelado e você fica em silêncio, você toma posse do que Deus falou. O centurião viajou com aquela palavra, né? E Jesus deu o exemplo aos seus discípulos, olha, nem em Israel eu vi fé tão grande, tamanha como essa. A fé da obediência, ela é tremenda, meus irmãos. Talvez você que está ouvindo essa palavra aí agora, a obediência vai gerar em você grandes resultados. Vai gerar em você grande solução. Vai abrir portas onde não tem. Talvez você fique perguntando, o que é fé? O que é fé? Fé é obediência. Quem está pronto para obedecer, está pronto para sacrificar. Porque obedecer é sacrificar os desejos da carne. O próprio eu. Às vezes você está dentro de uma empresa ou fazendo algo, né, que é mérito seu, ou algo que você deseja conquistar. Mas quando você faz a sua entrega, faz a sua, né, a sua atitude valer diante de Deus, porque a fé é um passo de atitude. Né? Quando você dá um passo, né, Deus vê a sua atitude. E é uma atitude de fé o quê? Porque você não está vendo, mas embora você está o quê? Se submetendo, se sujeitando ao que você não está vendo, que é a voz de Deus. A palavra do Espírito, né? Porque a palavra de Deus é viva e ela traz resultado para a sua vida. O patrão te dá uma palavra, né? Amanhã você tem que estar aqui trabalhando. Não importa. Você pode estar desanimado, você pode estar desmotivado, você tem um compromisso, você tem, né, agora uma porta aberta, você tem que estar lá. Se você não estiver lá, você é reprovado. Quando Deus te dá uma palavra e você leva esta palavra adiante, então você terá a resposta de Deus na sua vida. Deus espera que nesta noite você abrace, né, essa palavra, essa semente da obediência, né?
que a obediência ela é, né, o escudo da fé. Por isso que Jesus diz, sujeitai-vos a Deus, que é a palavra, resistir ao diabo, ele fugirá. Então você quer que os seus problemas fujam, né? Que os problemas emocional, físico e psíquico desapareça. Você quer um crescimento, quer prosperar, quer ter uma vida, né? Uma vida de resultado, de solução. Então você vai ter que se sujeitar à palavra de Deus. E quando o diabo vir botar pensamento, dúvida, você já tem a palavra. Diz, não, eu estou livre, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado. Suas palavras revelam no mundo espiritual que você está sujeito às vontades de Deus. Por isso que o Senhor disse, sujeitai-vos a Deus. Né? Se sujeitar não é para qualquer um, não. É sacrifício. É sacrifício. Quem está pronto para sacrificar, está pronto para receber. Se você obedece, então você vai viver milagres na sua vida. É isso que você quer? Porque talvez você está me ouvindo agora e você tem seguido o medo, a dúvida, a ansiedade, né? Que antecipa a pessoa, né? Trazendo o amanhã para o hoje. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você confesse somente a palavra dele e guarde no seu coração. Quem dá o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não adianta você ficar aí dizendo assim, eu quero morrer, porque eu não aguento mais a dor, o sofrimento, as dificuldades, as portas fechadas. Porque Deus não tem morte para você. Jesus é a vida. Você vai pedir morte para a vida? A vida não pode te entregar a morte. Ele te tragou, né, da morte para a vida. Ele te escolheu, amém? Então, se Deus tirou você através do seu filho, do seu sacrifício, da morte para a vida, como é que você vai pedir a Deus a morte? Deus não tem morte, ele tem vida. A decisão sua te faz ser eterno. Porque se você perseverar até o fim, então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Isso eu tenho certeza. Porque Deus ele não entrega a palavra, não é, para derrotados. Ele disse, a palavra que vos dou hoje fará se cumprir aquilo que apraz o desejo do teu coração. Agrada, quer dizer agradar, dá um presente a Deus. Confiar na palavra dele. Agrada-te do Senhor teu Deus e ele confirmará os desejos de teu coração. Tem muita coisa no seu coração aí esperando por uma resposta de Deus. Mas talvez você nesse momento, ao ouvir essa mensagem, esta palavra, você tem deixado, né, com que a ansiedade tomasse conta, né, que é um pensamento acelerado, né? O pensamento de ansiedade, na realidade, não traz benefício. É tanto que Jesus disse assim, não andeis ansioso com coisa alguma. Então, quando Deus ele diz a você assim, não andeis ansioso, é porque ele está dizendo assim, olha, a ansiedade não serve para nada. O que vai lhe trazer resultado é esperar. Abraão esperou. E Deus assim, com certeza, Deus assim concebeu a vitória. Entendeu? Deus ele quer trazer resultado. Fé de resultado. Porque foi citado aqui o centurião. Não é? Quando o centurião, de fato, ele olhou para a situação que estava na casa dele, que o filho dele estava, né, o criado estava com a doença, com a enfermidade e não tinha médico para poder resolver a situação. Talvez você está vivendo isso, agora você olha para você, olha para o seu corpo, para a sua saúde, está dizendo assim, poxa, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, mas eu não estou vendo, de fato, né, perspectiva para resolver isso aí. Talvez você já usou a sua força, né? Orou, jejuou, consagrou, né? E não viu o resultado. É porque Deus está falando ao seu coração para você obedecer. Talvez você viveu a vida inteira dizendo assim, poxa, o que é fé? Fé é me espremer, é repetir a mesma coisa, é gritar para o céu, é suplicar, é tentar, muitas das vezes, até mesmo olhar para Deus e dizer assim, Deus, acabou, pensando que vai sensibilizar Deus, não. Fé é obediência.
Nosso pai da fé teve que esperar. Ele diz na sua palavra, desde a antiguidade, nem com seus olhos viu, nem com seus ouvidos ouviu um Deus, além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Se você está nessa fé de esperar, pode ter certeza que seu olhar está para Jesus agora, está para a palavra de Deus. Ele vai lhe responder. Você vai deitar hoje confiante. A confiança é obediência. Deus quer a sua obediência. Quando você passar a obedecer. O que eu tenho que fazer, Deus, para poder ter uma vida totalmente resolvida? É só obedecer. É só obedecer. Porque Deus tem prazer na obediência. Sabe o que é prazer? Quando você senta numa mesa e você diz assim, que mesa deliciosa, como eu estou com fome, eu quero comer. Deus tem prazer na obediência. Deus é espírito. Quando você obedece, você está dizendo não à carne, você está rejeitando as vontades da carne, o seu próprio eu, os seus pensamentos, e está colocando a palavra de Deus no seu coração em primeiro lugar. Então Deus vai olhar para você e dizer, fechou. Você está me seguindo porque você está me obedecendo. A obediência gera um resultado tremendo. Tem tantas pessoas agora falando para o telhado, tagarelando e não vendo a resposta, porque não está obedecendo. Não adianta ser frequentador de ambiente na casa de Deus, estar diante da mensagem, mas não entender que o segredo é obedecer. Quando você toma uma palavra pela manhã, você está vivendo a fé do centurião romano. Porque Jesus libera uma palavra no seu coração, você não pode confessar derrotas. Você não pode confessar fracassos. Você não pode, de forma alguma, ficar à mercê, da dúvida. Porque o pai da dúvida é Satanás. E logo ele sabendo que todas as vezes que você desobedeceu a palavra, você ficou enredado na situação, da doença, do desemprego. Seja positivo. Deus quer positividade. Ele está olhando para você agora e disse, olha, se hoje você, diante dessa mensagem, sair determinando, Deus, hoje eu vou obedecer. Tudo aquilo que me cercava, eram os desejos da carne, era o adultério, era as folhas pornográficas das redes sociais, eram os pensamentos de dúvida, era o medo, nada disso agora vai me cercar. Nem depressão, nem ansiedade vai estar contigo. Então, quando a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, então Deus está dizendo assim, você está sujeito agora. Se refugie, não abra a sua boca para confessar derrota, fracassos. Não procure socorros humanos, porque o socorro do homem é vã, mas o de Deus é bem presente. Deus entrega uma chave no seu coração. Abra seu coraçãozinho agora. Diga para você mesmo, eu estou livre, eu estou curado. Ah, mas eu estou vendo os sintomas, o problema, eu estou vendo a crise, eu estou vendo as portas fechadas. Isso aí é da Babilônia. Isso aí é para os incrédulos. Não traga a incredulidade da Babilônia para dentro do seu coração. Traga a palavra de Deus. Porque se ele te prometeu, confesse a palavra. Faça da verdade dele a sua vida, porque ele é a vida. Não olha para baixo, para a derrota, para o fracasso. Ah, pastor, mas eu vou levar com certeza as dores para dentro da casa do Senhor. Não, você tem que deixar a bagagem da Babilônia fora da sua vida. Lança fora. Lança fora. Diga para você mesmo hoje, eu não vou carregar mais essa bagagem do diabo não, na minha vida. A partir de hoje, eu vou carregar somente a palavra de Deus. A verdade, confessando ela. Pensamento positivo. Porque o religioso é assim. Ele vive glorificando o problema. Conta para um e para outro. E há daqueles também que chegam também consolando-se. A miséria, a derrota e a dor. Ah, eu também estou passando por isso, estou vivendo isso. Não. Afaste-se de pessoas que estão vivenciando a miséria e a derrota. Ande com pessoas que têm a visão do céu, a palavra de Deus. Que têm a visão de Cristo. Porque quando 2 ou 3 concordares aqui na terra, então estará ligado no céu. Ou mais, Então é isso. Essa é a visão do altar. A obediência é a verdadeira fé. Se você hoje vive obediência, eu
Eu conheci uma jovem que ela tinha uma enfermidade e os familiares, né, diziam assim, por que essa menina está calada, essa menina não fala, não conta o que ela está vivendo, porque aí trouxe ela na igreja, né, e disse bem assim, olha, a situação é essa, ela não fala com ninguém mais dentro de casa depois que foi para a igreja, não, ela não queria confessar a derrota, ela não queria confessar a doença, ela não queria confessar a miséria, ela queria confessar a palavra de Deus, já estou curada, já estou liberta. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende. Então, naquele momento, quando ela chegou na igreja, que ela sentou no gabinete, eu disse, você está vivendo a fé, né? Aí ela abriu a boca assim, pastor. Eu não quero fazer confissão nem contar minha vida para os homens, porque eles não compreendem. Porque o homem natural não compreende a palavra de Jesus Cristo, dos Filhos de Deus. Então eles queriam que eu fosse para o médico e na realidade o socorro do homem é vã. E eu queria trazer para a minha vida o resultado da palavra de Deus. Eu disse, se existe um Deus, se existe uma verdade, então estou liberta. Eu vou começar hoje a tomar uma atitude. Ela disse, Senhor, me perdoe. Quantas vezes eu te desobedeci, né? Quantas vezes eu falhei com tua palavra, carregava a Bíblia, mas era um religioso. Mas hoje não, eu quero viver. Disse, não, se o que está escrito aqui é verdade, então tem que acontecer aqui. Então tem que desaparecer. E eu vou prevalecer, e eu vou combater, e eu vou permanecer determinando. E ninguém vai mudar a minha confissão de fé. Então a Bíblia diz, retei firme a tua confissão de fé. Então ela reteve firme, né? A mulher de Canané, de Sirofenia, ela disse, se o senhor, né, sabe que, né, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, então, se o senhor me der uma palavra, eu vou crer. O diabo estava lá, o demônio estava lá no corpo da filha dela. Aquele povo, né, de Canané era visto como cães, um povo rejeitado. Os discípulos disseram assim, não, o senhor não foi enviado para ela. Nemista é pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, disse Jesus. Poxa, quando você está na fé, nada vai te impedir, nada vai bloquear o seu caminho. Você vai tomar posse do que é seu, você volta com o que é seu, e o diabo tem que deixar os seus caminhos, a sua casa, seu filho, sua filha, seu esposo. O diabo tem que deixar, ele tem que sair de cena, porque Deus entregou a palavra a você. Deus entregou a chave, Deus entregou a chave do reino, Deus entregou a mudança geral de toda a tua vida, obediência. Obediência é fé. Se você estiver pronto para obedecer, você está pronto para viver milagres. É isso que você quer para a tua vida? Você quer viver milagres? Você quer viver transformação, mudança? Então hoje você vai tomar posse dessa semente. Eu tenho uma certeza que Deus está lhe assistindo. Ele está vendo os pensamentos de muitos corações. Eu tenho uma certeza que vai haver resultado. Você que está ouvindo essa palavra, eu tenho uma certeza que hoje você está sendo abençoada. Porque quando Deus falou para o pai da fé, Abraão, né? Entendeu? Então a Bíblia diz que o filho puxa o pai, né? Nós somos realmente parecidos com o pai. Temos o mesmo DNA que o pai, Abraão, que é o Espírito Santo, é a fé. É o Espírito de Deus, né? Então esse Espírito que vai te levar até o altar, né, de Deus, com essa determinação para que você venha contar a bênção, para que você venha contar o seu milagre. Né? Chega de ficar aplaudindo os milagres dos outros e não ver na tua vida. Viver de aparência. Né? Tem gente cheio, né, de carrapichos, né, com a vida presa, né, a costumes e vontades do mundo, sem viver a fé da palavra. Quando você recebe um versículo só e você diz assim, isso aqui é para mim, Deus falou para mim. Então Abraão só precisou de uma palavra, pega teu filho e vai para o altar. Porque lá no altar eu vou mudar a sua história. É lá que vai nascer o pai de uma grande nação. Se você quer nascer
né? Como Abraão, como pai de uma grande nação, até os que estão em casa, vai ver você como candeeiro da tua casa. Porque há muitas pessoas que estão vivendo a fé, né, de derrotado, né, porque só vê murmuração, reclame. Essa jovem que eu estava citando, que ela falou comigo no gabinete, então ela disse assim, olha, eu não vou abrir a minha boca para manchar a palavra de Deus. Eu vou tomar posse, eu vou determinar o que Deus já me entregou. Se Ele levou as minhas doenças, então já estou livre deste mal. Esse lixo da Babilônia que foi pego através das vontades da carne e das fraquezas. Porque se eu já morri para a carne, para o mundo, então eu tomo posse da minha nova vida. Minha vida limpa no sangue de Cristo. Minha vida limpa no nome de Jesus. Então o diabo não manda mais aqui. Acabou o seu tempo, o seu reinado no meu corpo, na minha vida. Então o diabo teve que deixar a vida dela. E essa menina ficou curada. Ficou limpa. Sem precisar de ir ao médico, tomar remédios. É necessário que uma pessoa procure orientação médica quando, de fato, de verdade, essa pessoa não aprendeu ainda o ofício da fé, como Jesus disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aquela pessoa que não está extremamente apoiada na palavra de Deus, ainda está cocheando entre dois pensamentos, como aquele homem, né? Às vezes tem tantas pessoas religiosas que vai e reza pela pessoa, que é repetição. Ele disse, quando entrares no teu aposento, no teu quarto, não usei de vã repetição, mas fala com teu pai em secreto. Então os discípulos foram lá e não estavam jejuando, porque é uma intimidade com o Espírito de Deus, que você faz abstinência da carne. Foram lá e não deram resultado nenhum para aquele homem que tinha o seu filho se jogando no fogo, querendo tirar a sua vida, querendo, né, de fato, se jogava no fogo, nas águas, afogar o menino. E ele disse, olha, os teus discípulos vieram aqui, mas não aconteceu nada. Jesus disse, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E eles perguntaram, lançaram a pergunta, por que o demônio não saiu? A casta de demônios que só sai por meio de jejum e oração e por meio da fé. De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Se Deus te deu uma palavra, essa fé é viva. Mas como é que eu posso executar a fé? Obedecendo. A obediência gera a fé verdadeira. Ore já tomando posse, sendo dono da sua cura, da sua bênção, determinando que você já está livre. Antes mesmo de receber, você já é o dono desse milagre. Porque Jesus já sacrificou por você. Jesus já fez a obra completa por você. Entendeu? Eu estou pregando a palavra de Deus aqui, né? Esse é o meu primeiro momento em rede social, porque eu prego a palavra de Deus no campo, né, há mais de 40 anos, mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para você que é hora de sacudir a poeira, é hora de se levantar, se reerguer. Deus me usa, me abençoou com os 9 dons do Espírito Santo, né, para abençoar vidas, né, em curas, em libertação, milagres, né. Esse é o meu ofício divino, né, fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E hoje Deus diz assim, olha, alguém está precisando de uma palavra que mude, entendeu? Porque há muitos que estão pregando religião. Eu quero seguidores, mas nós estamos aqui para juntos seguir os passos de Jesus. Essas feridas que estão em você abertas, elas vão se cicatrizar, elas vão sumir, vão desaparecer, eu tenho certeza. Tenho a certeza que você vai receber a sua bênção. Eu tenho uma convicção, minha fé é sobrenatural. Eu não tenho fé de fracassado. Se eu olhar para você, tocar em você, até daqui mesmo, pode ter certeza que você vai estar limpo. Pode ter certeza que você vai estar limpo. Porque Jesus disse, se creres em mim, até obras maiores do que eu fiz fará. Então, a árvore que produz fruto, né, ela ao olhar agora com os olhos do Espírito para dentro de você, né, que está conectado em Jesus, que é o profeta, já está vendo a sua necessidade aflorada, já está vendo as suas feridas. Então Jesus disse uma coisa, né, que nós estamos carregando as feridas de Cristo, mas logo em tempo integral, meu irmão,
Hoje mesmo, se você crer, você só vai lembrar das cicatrizes, porque as feridas vão desaparecer do seu corpo. Pode ter certeza, como profeta de Deus,